Para o nosso passo a passo de hoje, nós vamos utilizar aqui o gorro Kids. Esse daqui com a bolinha, então eu vou fazer masculino, tá bom? Esse novelinho aqui, a cor dele é 8608. Esse fio, ele é 80% acrílico e 20% poliamida. A Tex é 909 e esses novelinhos têm 110 metros, tá bom? Então, aqui, para esse fio, eu vou utilizar a agulha de 4 milímetros, tá bom? Aqui a gente vai abrir. Todos esses vêm com receitinha no verso, tá? A receita é em tricô. Ele tem aqui o nozinho, é só você desmanchar. E soltar. Aí tem o pomponzinho aqui pra utilizar na hora que terminar a peça. E aqui é só você procurar, então, o fiozinho. Ó, bem fácil também de soltar. Então, nós vamos utilizar apenas um novelo para essa nossa confecção. E aqui, como eu falei, olha, tem a receitinha no verso. Se você quiser também utilizar ela, ela é em tricô, tá bom? Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para essa nossa videoaula. Bom, então, para iniciar aqui essa nossa peça, eu estou fazendo com medida padrão, novamente, da internet. Então, eu vou fazer a medida de um mês até 3 meses, tá bom? Essa medida, ela varia aí de 14 a 15 centímetros de comprimento. Então, aqui o tamanho que vai ser, certo? E a largura que vai de 36... de 36 a 39. E aí, você decide se você quer que fique maior aqui, essa largura, certo? Ou se você deixa ela com 36. Como pro bebê que eu tô fazendo, ele é pequeno, então eu vou deixar com essa medida de 36, mas você pode deixar, no caso, até 39, que é a medida padrão da internet, tá? E o comprimento você também pode deixar maior para usar por mais tempo. Aí pode dobrar ele para poder ir usando por mais tempo, tá? Então, essa é a medida que eu vou utilizar aqui para fazer de 1 mês a 3 meses, tá? Dependendo do tamanho da criança, sempre lembrando para vocês que a quantidade de pontos que eu estou utilizando depende do meu tamanho de ponto, do tamanho da agulha e material. Então, para esse material que eu estou utilizando, eu vou colocar aqui, deixa eu melhorar o meu zoom, pronto. Vou dar aqui o meu nozinho inicial. Esse início aqui, com esse preto, vocês não vão visualizar, então eu vou cortar aqui. Então, eu só vou cortar essa parte preta para vocês visualizarem melhor, mas vocês não precisam fazer isso aí na peça de vocês, tá bom? É só para ficar melhor aqui a nossa visualização no vídeo. Ó, então aqui cortei, vou iniciar pelo branco para que vocês vejam bem direitinho. Dou o meu nozinho inicial e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas no total. Finalizo aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Já trago o fiozinho de início. Aqui eu subo 2 correntinhas, nós não vamos contar com elas e vamos colocar então a quantidade de 14 pontos altos. Dois, 3, até chegar a 14 pontos altos aqui no total. Bom, então eu já coloquei aqui os meus 14 pontos altos. Como eu falei pra vocês, deixa de lado essas 2 correntinhas, venho no primeiro pra finalizar com um ponto baixíssimo. Esse gorro que eu estou fazendo, como é pra para 1 mês até 3 meses, eu vou fazer ele vai crescendo à medida que eu vou tecendo a minha peça. Então, para um tamanho maior, você também pode fazer dessa forma que eu estou fazendo. O que você vai ter que se atentar é na hora de fazer as carreiras que tem os aumentos, que a partir de agora eu vou mostrar para vocês. Então, só essa primeira carreira que eu trabalho toda em ponto alto, a partir dessa segunda carreira eu vou trabalhar com meio ponto alto. Então, eu continuo colocando 2 correntinhas, pego a minha laçada, venho aqui no mesmo ponto, faço meio ponto alto,
Tiro todo de uma vez. Pego a minha laçada, como eu já falei, eu vou continuar deixando aqui esses 2 pontos sem trabalhar. Vou sempre finalizar aqui nesse primeiro. Então, eu pego a minha laçada, venho no mesmo ponto, introduzo a agulha, puxo, faço meu meio ponto alto. E agora, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. Então, quer dizer que todo ponto de base que eu tenho, eu vou ter um aumento, tá? Ó, meio ponto alto, pego a laçada no mesmo ponto, meio ponto alto. Então, nós vamos trabalhar aqui dessa forma. Se você estiver trabalhando com pontos altos na sua peça, é claro que vai dar diferença, você vai trabalhar menos carreiras. Como é uma peça bem delicadinha para um mês, então eu estou utilizando aqui meio ponto alto, tá? E então, eu vou terminar aqui toda essa minha carreira de aumentos. Ó, vai ficando bem delicadinho, tá vendo? Bom, cheguei aqui no final, então, ó, deixo de lado as 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto e finalizo com ponto baixíssimo. Dessa forma, vai ficando assim bem fechadinho, tá? Subo 2 correntinhas, deixo de lado elas, venho aqui no mesmo ponto e faço meio ponto alto. Nessa carreira, eu não faço aumento. Por quê? Porque eu quero que a minha touca vai crescendo aos poucos, tá bom? Então, eu não vou fazer ela redondinha, geralmente, como eu faço aqui nos passo a passo. Essa é diferente. Então, vou fazer um ponto para cada ponto da carreira anterior. Sempre colocando meio ponto alto, tá? E aí, aqui nessa hora, se você estiver fazendo em outro tamanho, é onde você vai ver quantos aumentos vai ser necessário você fazer para o seu gorro ficar certinho aí na cabeça da criança, tá bom? Tem que ter um pouco de noção de crochê para fazer, porque como nós estamos usando medidas padrão, você vai fazendo a sua peça e vai vendo se ela tá ficando do tamanho certo. Se ela não tiver ficando do tamanho certo, aí você tem que desmanchar, fazer de novo, aumentar ou diminuir a quantidade de aumentos e daí por diante. Então, aqui eu tô te dando uma noção de como você vai conseguir confeccionar aí peça com medida padrão, tá? Ó, tô colocando aqui meio ponto alto para cada ponto de base. E aqui vocês já veem que ele vai curvando, ó. Deixa eu virar aqui para baixo, tá vendo? Ele já vai fazendo a voltinha da cabeça da criança. Ó. Cheguei no final, finalizo aqui no primeiro ponto, ó. Certo? E vai ficando assim, bem fechadinho. Subo 2 correntinhas, pego a laçada, venho no mesmo ponto, faço meio ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar um aumento, então eu pego a laçada, venho no mesmo ponto, faço meu aumento, certo? Esquecendo aqui essas 2 correntinhas, como eu já falei pra vocês. No próximo ponto, eu faço o ponto normal. No próximo, eu faço um aumento. Então, aqui já vai dar mais uma abertura no meu gorro. Ó, um ponto normal, um ponto com aumento. Agora, um ponto normal. No próximo, um aumento. Então, eu coloco 2 meio ponto alto. E vou trabalhar assim toda a minha carreira. Vai dando essa aberturinha, e aqui eu já mostro pra vocês, ó. Aqui já tá, então, com 9 centímetros, tá vendo? Aí, você tem que tomar cuidado, dobrando ao meio aquela medida, nós vamos ter aqui 19 centímetros. Então, vamos continuando fazendo aqui a nossa peça. Estou chegando aqui no final, vou fazer aqui o meu último ponto, já fiz aqui o meu aumento, tá vendo? E aqui eu vou colocar agora o último ponto. E finalizo aqui no primeiro ponto. Subo 2 correntinhas, pego a laçada no mesmo ponto
introduzo a agulha e faço meio ponto alto. E nessa carreira, eu continuo fazendo meio ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui vocês percebem aquilo que eu falei, eu estou aumentando a medida do meu gorro aos poucos, eu não estou fazendo em carreiras seguidas. Dessa forma, o meu gorro, ele não vai ficar redondo, tá? Ele vai ficar meio oval, tá? Então, eu vou continuar aqui, meio ponto alto para cada ponto de base. Bom, então, cheguei aqui no final, venho no primeiro ponto, finalizar com um ponto baixíssimo. Ó, tá vendo? Aqui eu vou mostrar pra vocês, já dá pra dobrar ao meio, ó. Então, aqui, já tá quase dando os 19 centímetros, tá vendo? Já está em 16 centímetros. Então, agora, eu vou fazer um aumento diferente, porque se eu fizer vários aumentos na minha peça, ela vai ficar muito aberta, a consequência disso é que ela vai ficar folgada na cabeça da criança. Então, eu tenho que fazer um ajuste agora, para que dê esses 19 centímetros que eu preciso. Se você estiver fazendo um tamanho maior, aqui você vai colocar uma quantidade a mais de aumento, tá? Então, para essa idade que eu estou fazendo, eu vou pegar aqui, ó, subir as duas correntinhas, venho no mesmo ponto, meio ponto alto, pego a laçada, venho no mesmo ponto e faço outro meio ponto alto, é o meu aumento. E aqui, agora, eu vou dar uma distância de 1, 2, 3, 4, meio ponto alto, certo? E aqui no próximo eu coloco um aumento, que aí ele vai dar abertura o suficiente para essa medida que eu estou fazendo, e aí não vai ter mais necessidade de colocar aumentos. Então, se você estiver fazendo uma peça maior com esse mesmo modelo que eu estou fazendo, você vai colocar uma quantidade menor. Por exemplo, você coloca aqui um aumento, pula 2 pontos, porque aqui no outro você pulou um ponto, então aqui você coloca 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, tá? E assim sucessivamente até você chegar nessa largura que você precisa, porque dessa forma que eu estou fazendo, ele já vai se ajustando na cabeça da criança, tá bom? Então, aqui, para essa idade, eu vou colocando um aumento e dou espaço de 4 pontos. 2, 3 e 4. E é a minha última carreira que vai ter aumentos, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa forma de fazer o aumento para esse tipo de gorrinho que eu estou fazendo, que ele vai se ajustando na cabeça da criança, tá? Não é aqueles gorrinhos que geralmente eu faço, que ele já fica mais redondinho aqui na parte de cima, tá? Então, aqui eu vou continuar fazendo dessa forma e já volto com vocês. Bom, então eu tô chegando aqui no final, já fiz o meu último aumento, sobrou um pontinho aqui, eu venho e faço ele normal, ó, meio ponto alto, venho aqui no primeiro e finalizo com um ponto baixíssimo. E agora, então, eu não faço mais aumento, subo 2 correntinhas, pego a laçada, venho aqui no mesmo ponto e faço meio ponto alto. E agora, para cada pontinho de base, eu vou fazendo o meu ponto aqui normalmente. E vou continuar trabalhando com essa mesma quantidade de pontos que eu tenho, até chegar na altura que eu quero que fique o meu gorrinho. E aí vai depender do tamanho que você quer. Se você quer deixar para usar ele dobradinho, ou se você quer deixar ele do tamanho certo, tá bom? Fica a seu critério. Vou terminar aqui essa carreira e eu só volto mostrando então para vocês a medida que está aqui nessa carreira, tá bom? E aqui, como vocês veem, já trocou aqui a cor do fio. Bom, então, já cheguei no final, finalizo aqui no primeiro ponto baixo. E continuo aqui, subindo 2 correntinhas e colocando aqui os meus pontos para cada ponto. Então, eu só vou mostrar aqui para vocês a medida. Ó, dobro ao meio. E aqui agora, ó, coloco aqui e meço a fita, ó, tá aqui com 19 centímetros, tá vendo?
que é a medida que eu preciso, a largura que eu preciso pra continuar minha peça. Lembrando vocês que esse 19 centímetros é dobrado ao meio a nossa peça, como ela fica, tá? E ela vai ter aí 36 centímetros de largura, que é o que eu decidi deixar pra essa peça. Eu não vou fazer ela com 39, tá? Se eu tivesse fazendo com 39, eu teria deixado aqui, ó, 19,5. Porém, eu vou fazer aqui com os 36, que dá 19 centímetros, tá bom? Então, eu vou continuar trabalhando aqui até a altura. Aqui ela já tá ficando... Vamos ver aqui com quanto que ela tá, já de comprimento. Aqui ela tá com 8, então eu vou chegar aqui nos 14 centímetros, trabalhando, repetindo ponto sobre ponto, à medida que eu for trabalhando as carreiras e volto mostrando pra vocês. Bom, então aqui eu já trabalhei, ó, daqui do meio, já deu aqui 14 centímetros, tá faltando bem pouquinho, tá? E agora, então, eu vou fazer a minha última carreira, que é a carreira de pontos baixos. E aqui, a minha largura também continua aqui com a mesma metragem, tá? 19 centímetros, ó. E eu vou fazer, então, agora minha última carreira. Aqui, deixa eu ver se dá pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras no total. Desde a primeira carreira aqui, de pontos altos. E agora eu subo uma correntinha. E para cada pontinho de base, eu vou colocar um ponto baixo. Então, essa é a minha carreira de finalização da minha peça. Então, eu vou finalizar e já volto mostrando para vocês. Bom, cheguei no final, ó, e agora eu vou cortar aqui o fio. Sobra bastante ainda, porque é uma peça para bebê. E agora eu vou esconder aqui por uns pontinhos. Finalização, como eu já falei pra vocês que eu faço, pra continuar aqui o nosso ponto. Trago aqui pra trás. Tem que tomar cuidado pra não ficar repuxado o trabalhinho, tá? Pego aqui no outro. Vou dar um nozinho. E escondo por uns pontinhos aqui o meu fio. Corto. Aqui o do meio, como eu sempre mostro pra vocês, pra ele não escapar. Ó, eu deixo aqui essa última voltinha, tá vendo? Passo por cima dela, venho aqui por uns pontos e corto, porque aí não escapa, porque ele ficou preso aqui com esse fiozinho, certo? Então, aqui tá finalizado o nosso gorrinho, ele ficou aqui com esse degradê. Deixa eu ajeitar aqui o pontinho final. Pronto, ó. Ele fica assim. E agora, eu vou pegar aqui o pompom, que já vem pronto. Se você comprar do novelo que não tem, é só você fazer também o pompom. Essa parte aqui, que é a parte onde tem os inícios das cores, a troca de fios, eu deixo pra parte de trás. E coloco a agulha aqui. Puxo de um lado. Olho bem o meio.
Puxo. Ó, e agora eu dou o nozinho. Se você quiser costurar também na peça, fica a seu gosto. Eu gosto só de amarrar aqui. E aí, a pessoa tem a opção de usar com ou sem aqui o pompom. Que no caso é uma bolinha. Como é uma fita de cetim, não incomoda a criança, tá? Pode ficar tranquilo que não vai incomodar. E aqui tá pronto o nosso gorrinho. Tem aqui essa etiqueta 100% poliéster. Eu também corto. E pronto. Ó, o nosso pomponzinho e o gorrinho. Então, esse é um gorrinho pra a idade de 1 mês a 3 meses, tá bom? Lembrando a vocês que eu segui a medida padrão, eu vou deixar linkado aqui abaixo o site que eu olhei a medida padrão. E eu fiz intermediário, tá? O comprimento aqui é de 14 a 15 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Deu 14 centímetros o meu. E essa medida aqui, eu peguei a dobra dela de 36. Ela é de 36 a 40 centímetros, tá bom? Então, eu peguei aqui a medida de 36 e deixei aí intermediário, tá? Olha aqui, ó, 19 centímetros. Aqui do outro dá 18. Então, eu deixei uma medida aqui intermediária entre 36 e 40 centímetros. Então, essa minha medida aqui, dobrada ao meio, deu 19 centímetros, tá bom? Aí, você vai fazer da forma que você achar melhor, você pode ir fazendo e medindo na criança, e vai dar certinho, seguindo o passo a passo. Então, é essa a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui abaixo. Tem o meu site agora, é só você ir lá, estudioartesanal.com. Lá você também pode compartilhar os trabalhos que você confecciona aqui pelas minhas videoaulas e fica disponível para todos que entrar no site também ver os trabalhos que vocês confeccionam, tá bom? Então é isso, me segue, todas as minhas redes sociais, Estúdio Artesanal by Patrícia. Até a nossa próxima videoaula.